meus irmãos, olá, minhas irmãs. Iniciamos nesse instante o nosso estudo da doutrina dos Espíritos, estudo dos postulados da doutrina dos Espíritos, e estamos iniciando nesse instante o nosso encontro referente à segunda morte, a degeneração dos corpos espirituais. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos nossos mentores, o nosso guia espiritual, que nos auxilie, que nos conduza, que nos ajude neste processo para que nós possamos seguir com o nosso trabalho, seguir com o nosso estudo, seguir com as nossas instruções, para que assim nós tenhamos êxito dentro deste trabalho. Agradeçamos aos espíritos de luz, os espíritos benfeitores que nos encaminham para esta senda, que nos ajudam, nos orientam, nos intuem. Agradecemos também aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados que porventura possam estar nos acompanhando e que nós sejamos felizes nessa nossa jornada em busca do nosso esclarecimento sobre a vida no mundo espiritual. Que assim seja. Pois bem, então, como estávamos anunciando, né, esse encontro é um encontro muito importante, onde a gente vai falar sobre o processo de degeneração dos corpos espirituais. E aí, para poder a gente estar, vamos dizer assim, inspirado e direcionado daquilo que nós vamos falar, é importante lembrar que em todas as escrituras, durante todas as passagens, às vezes de forma simbólica, a ideia da segunda morte sempre foi trazida. Como, por exemplo, nesta carta do Cristo à igreja de Esmirna, faz parte do Apocalipse, onde diz o seguinte: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E aí fica uma incógnita, né? Fica uma ideia muito distorcida, porque João não explica o que significa segunda morte. Mas ao longo da passagem, ao longo da vinda do tempo, cronologicamente falando, essas informações vão se tornando mais abertas, vão se tornando mais claras para que a gente compreenda, né? Importante lembrar que as igrejas a que se refere o Apocalipse são as etapas do cristianismo, né? Os momentos do cristianismo, e a Esmirna é um desses momentos do cristianismo. Não vale a pena a gente aprofundar aqui, porque não é o tema. Entretanto, só para poder direcionar que não se trata das igrejas que nós conhecemos enquanto religiosas, templos religiosos, né? E sim momentos da implantação do cristianismo na nossa trajetória humana, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, assim, a gente relembra, estamos falando de segunda morte, mas a gente sabe que o que morre, na verdade, é o corpo. A gente conhece como morte a morte do corpo físico, não é mesmo? Então, o espírito sobrevive. Inclusive, esse é um dos balizares, uma das bases do espiritismo, é a imortalidade da alma. De fato, a alma, o espírito, é um ser indestrutível, imortal. Então, o que se refere a esta segunda morte? Já que o corpo físico está morto, né? Já que o corpo material, na medida em que cessa-se a vida orgânica, o espírito retoma a sua estrutura espiritual, retoma para o mundo espiritual, o fluido vital se vai com este corpo material, com este corpo físico, e então o espírito sobrevive ad eterno. Mas então que segunda morte seria essa, né? Então é importante a gente trazer essa contextualização para a gente entender um pouco sobre esta questão da vamos dizer assim, esse paradigma, esse paradoxo, aliás, né? Se a alma é imortal e o corpo já está morto, que segunda morte seria essa? E aí a gente tem algumas passagens no Livro dos Espíritos que deixam essa história um pouco, não tem muitas passagens específicas da segunda morte no Livro dos Espíritos, mas a gente cita uma para poder contextualizar essa questão da imortalidade da alma, né? Na pergunta 83, Kardec diz: os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, terá um fim. E se, num dado tempo mais ou menos longo,
o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Naturalmente, a gente compreende por que o Pentateuco, as obras kardecianas, não aprofundaram muito isso, porque de fato eram conceitos relativamente novos. Então aí, nesse momento, Kardec está perguntando, por exemplo, se os espíritos têm fim, sabendo que o corpo morre. Então seria, na verdade, um conhecimento a respeito desta questão da segunda morte, que iria atordoar, vamos dizer assim, os simpatizantes, os seguidores da doutrina dos espíritos. Então, é o tipo de conhecimento, o tipo de aprofundamento que vem depois. Por isso, inclusive, é importante a gente fazer a ressalva de que as obras de Kardec não são as obras finais, não são as obras definitivas. Muita coisa acontece, muita coisa aconteceu e ainda acontecerá depois deste período. Inclusive, o próprio Kardec relata que ele chegou até onde ele poderia chegar. É uma obra básica, tá certo? Então a gente precisa compreender que se trata de uma obra básica, então que não compreende todas as coisas acerca do mundo espiritual. E aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então ele deixa claro aqui que neste instante é tudo que ele pode dizer, mas que isso não significa que é a totalidade, né? Ou seja, eu só posso chegar até aqui. E aí na pergunta 153, ele diz: em que sentido deve-se entender a vida eterna? Kardec perguntou. E aí os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Ele estava se referindo a que corpo? Não é mesmo? A gente fica... ele estava se referindo ao corpo material, ao corpo físico, sabendo que nós temos várias gradações de corpos e que os primeiros corpos são corpos materiais, semimateriais, depois nós temos corpos... Depois nós vamos ter corpos astrais, corpos mentais, corpos búdicos, corpo átmico. Então a gente vai ter um conjunto de corpos. Então ele estava se referindo ao corpo físico, que é transitório e passageiro. Agora não se resume ao corpo físico. A gente viu nos encontros anteriores que não é só o corpo físico que é transitório e passageiro. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, que é a estrutura espiritual. Então, é uma resposta sucinta, mas que, para uma primeira informação, estava de bom tamanho, para que as pessoas compreendam, para que nós compreendamos que corpo físico é uma coisa e estrutura espiritual, corpo espiritual é outro. E é o espírito que é eterno. Mas, entre o corpo material e o espírito tem uma longa história, desculpe, tem uma longa história, e é um pouco dessa história que nós vamos contar agora sobre este quesito da segunda morte. Né? Então, fazendo essa contextualização de que nas obras kardecianas a gente não vai encontrar resposta para tudo, não. Tá? Então, só relembrando aqui, nós falamos nos encontros anteriores sobre os corpos mutáveis. Esses 4 corpos, que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior, são corpos ligados à nossa personalidade, são corpos transitórios, são corpos que têm fim, eles têm existência limitada. O corpo físico se limita a esta encarnação, ele pertence a uma única encarnação. O corpo etérico, da mesma forma, ele dura alguns dias depois do corpo físico, é como uma carga de bateria que vai se esvaindo e retornando para o grande fluido universal. Este daí é ligado também à encarnação. Não é? É o que nos dá vida, é o que nos dá esse senso de vida. Porque o espírito, para poder operar no corpo físico, ele precisa de uma estrutura que seja semimaterial. E o corpo etérico, ele tem essa natureza, ele ainda é um corpo material. Depois já vem um corpo astral, que é o perispírito, ele faz o molde, ele traz registros e informações importantes, sentimentos,
registros de karmas, registros de resgates, potências que o espírito vai precisar para aquela encarnação específica. Agora, o corpo astral, ele dura uma longevidade, ele tem uma longevidade, porém ele não é eterno. Mas, Léo, ele dura quanto tempo? Ele dura até o espírito precisar reencarnar. Enquanto eu precisar reencarnar, nem que seja nos últimos estágios encarnatórios, eu ainda vou precisar do corpo astral. A partir do momento que eu não mais preciso reencarnar, eu já não preciso mais do corpo astral. Não preciso mais desse molde, porque é através desse molde que o meu corpo físico e toda a minha trajetória dentro das encarnações serão constituídas. E o corpo mental inferior, que é onde estão os registros concretos, é a nossa memória mais concreta, é a memória mais imediatista, a memória mais imediata, está relacionado com toda a nossa trajetória anterior. Tudo que foi feito vem e fica registrado no corpo mental inferior. Inclusive, quando se é feito o processo de regressão, busca-se informações neste corpo, quer-se chegar a este corpo. Então, registros de todas as encarnações, de todos os instantes em que nós tivemos consciência, estarão lá registrados. Tá? Muitas vezes, dentro dos processos de entendimento, agora isso se dá muito no plano espiritual. Quando um espírito se encontra até no seu planejamento das novas encarnações, ou então quando ele está querendo entender certas questões relativas a mágoas, ressentimentos, malfeitos, e então acessa-se esse HD, acessa-se esses registros, esses arquivos, e aí ele revive aquelas memórias, né? Por isso que muitas vezes as regressões causam traumas, porque não é simplesmente ficar sabendo o que aconteceu, é reviver. Então, no momento que revive, se não souber fazer o processo de transição e retorno, a pessoa volta a estar no seu estágio de trauma, naquele estágio de, como é que nós podemos dizer, ela voltou àquele instante lá do sofrimento, e aí ela volta a estar com todos os sentimentos frescos e vivos. Por isso que Deus, na sua imensa misericórdia, nos faculta e nos dá o esquecimento. A gente vem para as nossas encarnações esquecendo de tudo que ficou para trás, para que a gente possa reconstruir, para que a gente possa começar como uma folha em branco, sem que a gente tenha esses pesos, até porque muitos de nós vivemos com pessoas a quem nós fizemos muito mal em encarnações anteriores. Imagine se você já nasce, imagine um filho que está nascendo, e aí no momento em que o pai e a mãe vem com aquele filho, aí já sabe que aquele filho foi assassino deles na vida anterior. Então, que amor esse pai vai ter, essa mãe vai ter por aquele filho, sabendo que ele já traz ali uma índole, ele já traz ali um registro de malfeitos, né? Então, isso daí o esquecimento, deixar para trás, além de ser um fator para que a gente tenha a possibilidade de construir uma vida nova, diz muito respeito a essa misericórdia de Deus, que é o processo de caminhar para frente e olhar para trás somente para fins de aprendizado e não para fins de sentença, não para fins de culpa. Da culpa já basta a que o espírito tem. Então, quando ele aceita uma reencarnação para recuperar, para refazer aquela história, ele recebe esta bênção de deixar quieto lá aquelas memórias, porque a ideia é que ele apague aquilo e que aprenda, né, para os próximos estágios. Então, essas duas figuras que estão aqui grafadas, né, que estão aqui achuradas de escuro, são os corpos espirituais que sofrem a tal da segunda morte, né? O corpo astral e o corpo mental inferior. A gente vai explicar mais ou menos como que funciona a atuação em cada um deles, tá bom? Então a gente fez aqui um pequeno estrutura para poder nos guiar, tá bom? Então vamos lá. Como é que começa este processo de degeneração? Bom, respondendo aqui, a Roberta, tá tranquilo, Roberta, seja bem-vinda, viu? E Silvia pergunta, então escolhemos viver nesta família atual, né? De fato, é um processo de escolha e de aceite, né? É necessário que assim seja, porque é com estas pessoas, ou que são simpatias, são pessoas simpáticas com quem a gente consegue, por merecimento, seguir juntos, né?
Ou então são karmas, são necessidades de ajustes, acertos de contas que a gente precisa trabalhar com estas pessoas para apagar o mal feito passado, né? Então as nossas famílias são sempre famílias, como o próprio Chico Xavier nos diz, né? Ninguém erra de endereço. Está todo mundo no lugar certo, onde tem que estar com as pessoas certas. Então, de fato, eu estou na família que eu preciso estar, eu estou na família com as pessoas que eu preciso desenvolver, e estas pessoas, por mais difícil que seja eu compreender, elas são os meus mestres, porque são elas que vão apresentar para mim aqueles pontos que eu mais preciso corrigir. Se assim não fosse, imagina, né? Se assim não fosse, como é que eu faria? Qual seria a minha motivação para poder trabalhar a minha reforma íntima, a minha evolução, se eu vivesse apenas em ambientes puramente harmônicos, somente com pessoas com quem eu me dou muito bem? Então, eu não teria muito, podemos dizer assim, o que exercitar para olhar para mim e dizer, olha, eu tenho que corrigir uma série de coisas em mim, e quem me mostra esses pontos são justamente os meus familiares, são justamente aquelas pessoas que fazem parte da minha célula principal, da minha célula primária, né? E olha que daí, foi bom até a Silvia fazer essa pergunta, porque daí surgem muitas das nossas, vamos dizer assim, a sementinha do nosso passado, do nosso futuro espiritual, seja ele de evolução, seja ele de estagnação. Nas nossas relações, e é aí que mora a esmagadora maioria das nossas dificuldades, são nas nossas relações, seja com relações com família, cônjuges, seja com filhos, de vez em quando com questões relativas a trabalho, mas de um modo geral, as grandes influências são das pessoas que estão muito próximas de nós, né? Então quem é que está muito próximo são os familiares e aquelas famílias que a gente constitui. Lembrando que também as famílias que a gente constitui não são obra do acaso, são encontros programados que precisam de certa forma ocorrer para o nosso processo evolutivo, ou então são desvios que eu faço, mas que todos eles acabam sendo, não são por acaso. Então, se eu caso com Joana, se eu caso com Laís, se eu caso com Maricotinha, se eu caso, é um processo que vai ter alguma repercussão, ou é um acerto, ou é um encontro, ou é um karma que eu estou criando, ou é uma situação, um vínculo que eu estou criando, não é? Porque a gente não nasce, a gente não foi brotado como espírito já com aquelas entidades amigas. A gente foi adquirindo essas amizades ao longo da história, né? Ao longo do percurso. Pois bem, então eu estou lá na minha vida, estou lá na minha relação familiar, e aí vamos dar um exemplo aqui. Eu sou filho, junto comigo eu tenho mais 3 irmãos, por exemplo, 3 irmãos, meu pai, minha mãe, e aí o meu pai deixa para a família, ele desencarna, mas deixa para a família algumas posses, deixa uma casa de campo, um dinheirinho no banco, e deixa, vamos dizer assim, uma fazenda, né? Fazenda de gado. Prontamente, aí vem a hora da partilha, a fazenda de gado. Vem a hora da partilha. Nessa hora, às vezes, acontecem brigas, acontecem questões, e aí um desses, eu e mais meus 3 irmãos, um deles se sente prejudicado, se sente traído, acha que foi vilipendiado de uma forma ou de outra, e ele cria um sentimento de revolta muito grande e começa a desenvolver planos de vingança. Ele precisa se vingar da família, ele não aceita aquela resposta, ele não aceita aquela traição, e aí ele desencarna com aquele peso na consciência, né? Ao longo de toda a trajetória, ele vai ter o livre-arbítrio dele respeitado. Então, enquanto tempo eu ou um desses meus irmãos aqui citados estivermos nesse estado, nessa energia tóxica criada por mim mesmo, eu aqui estarei sendo respeitado. A espiritualidade, ela apenas observa o momento que eu der margem para que eu receba uma orientação, para que eu seja direcionado, para que eu entenda que acabou aquela história, né? A partir de agora, vida nova, aquilo ali ficou para trás, matéria, a gente aprende com aquilo, né? Mas não. Essa pessoa permanece durante longos e longos anos, décadas, séculos, cultivando aquele desejo de vingança, né? E aí se torna de fato um prato cheio para que a sua aura, o seu corpo,
seu corpo astral, seu perispírito, ele fica recebendo aquelas toxinas, ele fica ali trazendo aquelas próprias energias que ele mesmo cultiva, permitindo assim que entidades mais inteligentes do âmbito do plano inferior, que a gente pensa que no plano inferior não existem espíritos inteligentes, lê do engano. No plano inferior, no plano voltado para as trevas ainda, onde a ignorância da moralidade ainda se faz presente, mas são espíritos extremamente inteligentes, muitos deles são mais inteligentes até do que aqueles que se dizem bondosos. Eles sabem muita coisa, né? São espíritos que possuem muito conhecimento, não tem muita moralidade, mas tem uma carga de conhecimento muito grande. E esses espíritos, os grandes, né, os líderes, os chefes de legiões, eles se aproveitam deste monoideísmo, como está escrito aqui, né? A gente está com aquela fixação mental, e aí eu me torno uma presa fácil, porque eu não estou trabalhando com a minha consciência elevada, eu não estou clamando pela proteção que eu tenho por opção, e a partir daquele processo aquele espírito começa a sofrer processos de transformação na sua estrutura perispiritual por sua vontade. Ele vai adquirindo tanta carga tóxica que vai se tornando vibracionalmente inadequado para certos ambientes. Tá? E ali ele se fecha num casulo, se fecha em uma determinada condição, é como a gente está vendo até na imagem aí, né? Ele cria uma aura, ele cria uma carapaça que não permite nenhuma interferência exterior, não permite sequer que a luz se chegue. E isso leva séculos, porque para a gente, nós estamos aqui na vida material, então o tempo, ele é uma unidade material, né? Mas no plano espiritual o tempo não conta. Então o que para a gente é um século, o que para o plano espiritual é um minuto, é muito pouco tempo. Mas ele permanece durante longas eras mergulhado naquela treva, mergulhado naquele sentimento. E essa fixação mental permite que estes líderes, que estes grandes detentores do poder das trevas, ele começa a fazer inserções e faz o processo de sequestro mental. Então a gente volta aqui, só vou voltar para mostrar aqui um pouco. Meu Deus. Então ele chega no corpo mental inferior, que existem os históricos de tudo, e aí ele vai fazendo uma série de remoções, vai fazendo uma série de cirurgias, fazendo extrações de registros de memória, inserindo outros registros de memória, fortalecendo aqueles conceitos de vingança, passando por um processo longo de hipnose, e fazendo com que esta entidade, que está se colocando nessa condição, ela vai começar a perder a consciência, ela vai perdendo o sentido de quem ela é. De que é um ser que está em evolução, que está neste processo, nessa caminhada para a luz, que precisa aprender sobre perdão, que precisa aprender sobre compreensão, perde totalmente vai perdendo esta consciência. E neste processo de perda da consciência, a estrutura perispiritual vai se deformando, ela vai perdendo as habilidades. É igual um corpo. Veja só aqueles exemplos, né? Pessoas que param de fazer atividade física, pessoas que param de caminhar, pessoas que param de usar as mãos para fazer uma série de coisas, você vai perdendo o tato, vai perdendo a mobilidade, os músculos vão se atrofiando. Então a estrutura perispiritual vai também se atrofiando, vai perdendo as habilidades, vão se perdendo aqueles conhecimentos, aquelas estruturas de saber, né? E aí a pessoa, o espírito vai se tornando, vai mudando o aspecto, ele vai perdendo o aspecto deste corpo humano que demorou milênios e milênios e milênios para adquirir. Porque esse corpo astral, esse perispírito, ele vai sendo maturado, né? Ele, como eu falei, ele não é de uma única encarnação, ele é de várias encarnações, até acabar a necessidade encarnatória. Então, se a gente não vai usando, se a gente não vai encarnando, se a gente não vai reencarnando, nós vamos começando a perder esta capacidade. E o que vai acontecendo nesse processo, né? Depois do sequestro mental,
A mente deixa, ela começa a sofrer uma série de perturbações, de interferências. Nesse estado aqui, por exemplo, o indivíduo por si só ele já não consegue mais voltar sozinho. É muito difícil que ele consiga dar a volta e retornar. Aí ele já precisa dos socorristas para ele ser resgatado. E aí é que a coisa vai ficando mais difícil, porque ele perdeu. Aí ele nem sequer se dá conta de que ele já perdeu a estrutura dele, está perdendo a estrutura, não abriu-se ainda para a consciência do ser que ele é, tá certo? E aí começa a deformação perispiritual, começa a adquirir um outro formato, e a mente começa a enxergar que ele de fato não é mais um ser humano. E aí entra o processo, a quarta etapa aqui que está escrito, processo de licantropia, de zoantropia, que eu vou até mostrar aqui alguns exemplos. Então, quando a gente tem histórias, né, a gente até vê histórias de lobisomem, é uma ficção, né? A história do lobisomem é uma história de ficção. Entretanto, é uma figura existente. No plano espiritual existe a figura do homem que se transforma em lobo. Existe a figura do homem que se transforma em réptil. Existe a figura do ser humano que se transforma em cobra, que se transforma em coruja, que se transforma em árvores, que se transforma em pedra, dentro deste processo de desconstrução do perispírito. Por que isso acontece? Gente, tudo é pensamento, tudo. Quando a gente fala, né, quando os espíritos falam, a gente não, porque eu estou no meio dessa história toda aqui. Quando a espiritualidade diz, cuidado com os pensamentos, cuidado com os sentimentos, cuidado com o que se cultiva, cuidado com aqueles pensamentos que moram na sua cabeça, que você não abre mão, aquela mágoa eterna, porque isso vai se consolidando de tal forma que a gente perde a capacidade de enxergar outras realidades. Da mesma forma, aí eu começo a pensar que eu sou uma árvore. E aí se plasma a estrutura perispiritual se plasma como uma árvore. É importante a gente lembrar que as nossas doenças físicas, as nossas anomalias, todas elas são oriundas de pensamentos nossos, ou pensamentos recentes ou pensamentos antigos, ou pensamentos toxinas, né? Fluidos mórbidos que se situam, que se instalam no nosso perispírito, porque fomos nós que criamos, e ali fica alojada aquelas toxinas de raiva, de ira, de fúria, de inveja, de maldade. Essas toxinas não pertencem a ninguém, a não ser a si mesmo. Então é o próprio corpo, é a própria estrutura que vai ter que dar conta, que vai ter que eliminar. E aí vem as doenças, muitas delas doenças graves, para poder fazer essa limpeza das energias. Então, o mesmo pensamento que cria a doença é um pensamento que cria uma realidade dessa natureza. Ele cria a realidade de que ele é um abutre, de que ele tem um estado de ele tem uma forma de meio homem, meio cavalo. No astral, por exemplo, existem diversas colônias, que não existem só colônias espirituais voltadas para a luz, existem várias e várias colônias voltadas para as trevas. E essas colônias possuem guardas, possuem exércitos, e a maioria dos exércitos são formados por indivíduos que estão já nesse estado de perda da sua consciência. Então eles estão ali sendo manipulados, são hipnotizados para trabalharem em favor dos grandes líderes, né, dos chefes de legiões, e para proteger, e para capturar, e para raptar espíritos que estejam perambulando por ali ou que estejam em sintonia. E nós estamos falando não só de espíritos desencarnados, estamos falando também de encarnados. Quando a gente está dormindo, né, está ali em um estado de sono, nosso espírito pode estar visitando zonas umbralinas de uma forma inadvertida. E aí, quando chega lá, são raptados, são capturados. E aí, o corpo mental, que pode se desagregar da estrutura espiritual toda, fica ali, aprisionado, sendo manipulado, sendo hipnotizado, sendo feitas essas cirurgias. A gente não vê tanto isso nos encarnados, os fundamentalistas, as pessoas que são radicais, que não conseguem enxergar o outro lado. Né? Radicais a gente vê hoje em dia, depois das redes sociais, por exemplo, ficou muito nítido como as pessoas pensam.
E a gente vê diversos grupamentos ideológicos, e aí envolve política, religião, movimentos sociais, uma série de coisas, e você vê em todos eles uma grande dose de radicalismo por parte de alguns, não são de todos. Os movimentos são importantes, movimentos culturais, né? Então, mas existe um grupo que são os mais radicais. Geralmente fazem até parte de formadores de opinião e etc. E não conseguem enxergar outra realidade, né? E é aquilo que a gente chama lá, fulano está com muito radicalismo. Tem muito radicalismo, muita agressividade. E aí essas pessoas com certeza passam por processos de extração e inputs, né? Extirpam determinados grupamentos de memórias e inserem-se outros grupamentos de memória para que ela possa não enxergar outro lado, não existe outra história. Processos de hipnose profunda. Então tudo isso acontece com os encarnados, inclusive, enquanto a gente está aqui conversando, pode estar acontecendo com qualquer um de nós, desde que a gente dê margem a isso, né? E então, estes soldados, estes exércitos, a Roberta até fez um comentário aqui, li isso no livro Memória do Suicídio, exatamente como você está falando, né? De fato. Então, a estrutura das trevas, a estrutura onde a luz não se fez presente ainda, ela é muito bem organizada. A gente pensa que espíritos que não são da luz são ignorantes, não aceitaram a luz ainda, mas existem muitas estruturas que são extremamente conscientes do que estão fazendo, né? Muito conscientes do que estão fazendo. Pois bem, então a gente chega nesse estado aqui de zoantropia, de licantropia, deixa eu souber achar mais um aqui, e eles adquirem estes formatos. Como é que a gente faz para poder, como é que a espiritualidade faz para poder auxiliar, né, estas entidades? A gente vai falar sobre isso no momento oportuno, né? Então, o que é que ele vai acontecendo? Só que chega num determinado ponto que o espírito já perdeu totalmente a forma humana, aí ele vai adquirir formatos cavernícolas, né, que são os neandertais, desenvolvem a forma perispiritual dos neandertais, vão se tornando animais, se tornam vegetais, até que chegam ao estado de ovoidização, né? E se tornam um verdadeiro ovo. Isto é considerado a segunda morte. É quando o espírito, é quando o ser, vamos dizer assim, perde a sua estrutura perispiritual, a sua estrutura que é através dessa estrutura que a gente vai reencarnando, que a gente vai evoluindo, né? Prontamente, então ele chegou aqui neste ponto, mas observe que, eu vou voltar aqui só mais uma, ele na verdade sofreu a perda das estruturas que mudam, que sofrem. Essa estrutura não é indestrutível. A pergunta: que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a estrutura superior, quais são as estruturas superiores que nós temos? Nós temos o corpo mental superior. O corpo mental superior, ele acaba absorvendo o corpo mental inferior. Eles se fundem em um só. Existe o corpo búdico, a gente falou sobre isso. Esse corpo ele diz respeito ao caminho. O Buda quer dizer iluminação, né? Então ele é um caminho para a luz. É este corpo que traça o nosso processo reencarnatório até chegarmos nele. Quando nós chegamos no corpo búdico, não tem mais necessidade de reencarnar. E o último é o corpo átmico, que aí é a essência espiritual. Esses três corpos são indestrutíveis. Então, o ovoide, que é essa estrutura em formato de ovo, que tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça de uma criança, é um espírito, um corpo espiritual mais ou menos deste tamanho, né? Parece um melãozinho, parece um abacate, sei lá, né? É uma cabeça de uma criança, né? Uma criança pequena, um crânio de uma criança pequena, em forma de ovo. Ele não tem mais a forma humana, porém ali existe uma consciência
que é justamente esta centelha. E isto é indestrutível, não tem como destruir. Mas o corpo espiritual consegue sim ser destruído. E isto é a segunda morte. E existem bilhões e bilhões de ovoides. Né? E o que acontece com a estrutura ovoide? É isso que nós vamos falar um pouco agora, né, sobre os ovoides. Os ovoides, quando chega nesse estado, né, de ovoide, ele adquire a estrutura parasita. Ele se torna parasitas através de muitos processos obsessivos, muitos processos de hipnose profunda. E aí, o que é que ele vai fazer agora? O que é que os ovoides vão fazer? Eles vão atrás de hospedeiros. E quem são esses hospedeiros? Somos nós, né, os encarnados. Então ele se instala a gente pode ver aqui nessa figura, deixa eu botar aqui para você. Clarividente, ele olha para aquele ser, ele consegue enxergar essas bolas, parecem umas bolas conectadas àquela aura daquele ser. E ali ele fica fazendo vampirização, roubo de energia, né? Fica fazendo parasitismo, e através desta energia ele vai se alimentando, né? É de fato uma estrutura de simbiose, é um parasitismo como amebas, vivendo numa estrutura, né, de uma pessoa. Pois bem, então ele fica aí nessa condição, enquanto o encarnado permitir que ali ele fique, que ele fique fixado ali. Este irmão ovoide é como nós, é como a gente. É um filho de Deus também, que já teve a sua evolução, chegou nesse estágio humano, mas mergulhado nas suas energias tóxicas, né, de raiva, desejo de vingança, sentimentos que aprisionam. Né? Então eles ficam ali, vivem a vida que a gente vive e alimentam esses pensamentos, alimentam essas energias durante muito tempo e de forma contínua e inflexível, não mudam aquele modo mental, que chama-se monoideísmo. Isso leva quanto tempo para acontecer desde este processo dos pensamentos até a ovoidização? Não se tem uma ideia, mas isso leva séculos, né? Leva milênios. E quanto tempo leva para um ovoide voltar a se tornar? Porque ele consegue, né? Ele consegue voltar o processo de recomposição da sua estrutura perispiritual. Isso tem reversão, é reversível. Senão, seria, de fato, uma sentença final, né? E não pode ser assim. Deus dá a condição de que a gente reconstrua. Isso também leva milênios. Então, um espírito que se permite chegar ao estado de ovoide, ele vai não só por conta própria, não conseguirá fazer isso por conta própria, é preciso muito e muito, muito, muito trabalho dos espíritos elevados, das legiões de socorristas e muito trabalho dos encarnados também, para poder resgatar esses ovoides. E assim, um detalhe antes, que eu não citei, nós falamos sobre a perda da estrutura perispiritual humana, vai descendo e chega a se tornar larvas. Existem espíritos que são verdadeiras larvas, são vibriões, são os estágios antes da ovoidização. Onde é que se encontram muitos desses espíritos em formatos de larvas? Em prostíbulos, em motéis, em ambiente de muita promiscuidade, raves, essas festas onde tudo pode, ambientes de consumo de drogas, ambientes de, como é que diz, muitas mortes, grupos de extermínio, facções, né? Então, geralmente, onde existem energias densas, onde existem aqueles hábitos mais deprimentes do ser humano, é ali que estão estes seres em piores condições, né? Ambientes de muito consumo de droga, de muita luxúria, de muita orgias, motéis, né, como a gente falou, casas de tolerância e etc., bordéis. Nesses locais
Um espírita que chegue ali, um espírita não, desculpa, um médium que chegue ali naquele local, que tem a clarividência, Ave Maria, ele tem uma perda energética, todas as pessoas que vão, né, elas têm muita perda energética, e um clarividente ele vai enxergar ali as larvas, né, corroendo e se acoplando no corpo de todo mundo que está ali. Então, ambientes onde tem muita perversão, está infestado de espíritos ou ovoides ou de larvas e vibriões. Esses ovoides são mantidos pelos grandes dragões, pelas grandes legiões, são mantidos em laboratórios, eles criam como se fossem incubadoras, para que seja feito o processo, né, de hipnose, o processo de, como é que diz, lavagem cerebral, né, de deturpação e preparação destes seres para atuarem nos corpos astrais dos mais desavisados, né? Então, por isso que é importante, de fato, nós termos uma série de cuidados, observarmos muito nossos pensamentos, observarmos a nossa tendência a criarmos este sentimento de revanchismo, de vingança, mágoas extremas. A gente tem que devolver o que não é nosso, para que a gente não perca a nossa consciência, né? Para que a gente não perca a nossa capacidade de pensar e de agir de forma consciente. Laís fez uma observação aqui há um tempo, desculpa, viu, Laís, eu só estou lendo agora, mas Laís diz assim: a doutrina da imortalidade da alma é um elemento típico da filosofia antiga, mais do que cristianismo, que fala propriamente da ressurreição do corpo, com implicações teológicas e antropológicas muito diferentes com relação às doutrinas do mundo helênico. Para algumas religiões, alma e espírito são coisas diferentes. E aí entra na questão do conceito, né, de fato, até porque dentro do viés do espiritismo, alma e espírito, a diferença é o quê? A alma é um espírito encarnado, né, enquanto que um espírito seria o estado natural dele, né? Quando eu estou encarnado, eu ganho o nome de alma, vamos dizer assim. Pois bem, gente, então aqui este é o processo de... lógico que isso aqui é uma coisa bem sintética, né, bem sucinta, para que a gente compreenda onde os nossos pensamentos podem nos levar, né? Então, não vale a pena. Qual é a mensagem final, né, que fica dessa história toda? Todos os nossos pensamentos a gente vai ter que prestar conta deles, todos os nossos sentimentos a gente vai ter que prestar contas deles, todas as nossas inclinações nós vamos ter que prestar contas deles, né? Então, que a gente tenha este entendimento, né, de que é como Yará, nossa mentora, sempre nos diz, nós somos constantemente criadores, nós estamos criando o tempo todo. Por quê? Porque a gente não para de pensar, a gente não para de trabalhar os pensamentos, às vezes são pensamentos positivos, né? A gente pensa na bondade, pensa em fazer alguma coisa boa para alguém, pensa no nosso processo de reforma íntima, poxa, não aconteceu tal coisa que eu não gostei, que eu não devia ter feito isso, eu estou arrependido e tal. E aí às vezes vem aquele remorso, né? Um remorso de si mesmo, poxa, eu fiz tal coisa, eu estou com raiva de mim mesmo. Tem que se libertar disso, né? Tem que se libertar disso quanto antes, deixar para trás e aprender com os erros. É como o exemplo, né, a simbologia do exemplo de Maria, de Madalena, né? Vá e não peques mais. Ou seja, foi feito, agora é hora de reconstruir, agora é hora de fazer diferente. Então, este é a grande lição que a gente deve aprender para que a gente não entre no modo de fixação mental. E este processo é um processo muito lento, né? O processo de perda dos nossos corpos, da degeneração, é um processo lento, demora muito tempo, e muitas vezes a gente não está se dando conta disso, né? A gente está tendo essa perda. Eu queria rapidamente, antes de finalizar, só falar sobre o choque anímico. Nós falamos de resgate, né? Nós falamos de regeneração destes corpos, que eles podem se regenerar, tá? Um espírito, ele não precisa adquirir um novo corpo espiritual, ele passa por um processo de retomada. Isso leva muito tempo, mas passa. Se ele quer, perdão, se ele quer passar o tempo todo, se ele for fazer isso no plano espiritual, isso levará milênios. E aí entra os encarnados para ajudar, né? Entra os encarnados para ajudar. E isso acontece de diversas formas. Esses espíritos precisam experimentar a dádiva do útero. É através da encarnação que a gente evolui mais rápido, né?
Então, esses espíritos, muitas vezes, eles precisam de encarnações relâmpago. Eles precisam de choques anímicos. Choques anímicos é quando esse espírito ele incorpora um corpo de um encarnado, mesmo ele estando naquele estado vibratório, ele recebe a chance, ele recebe a permissão de ocupar durante algum tempo, às vezes alguns minutos, ocupar o corpo de um médium que tem uma perda energética muito severa, mas em compensação é uma caridade das mais sublimes, porque ele está cedendo a energia vital dele para auxiliar na recuperação de um desses irmãos. Então, o que um ovoide levaria séculos para poder reconstituir, em alguns minutos ou em alguns meses, ele estando num ventre materno, ele vai progredir muito rapidamente. E aí, neste processo, a gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente vai falar sobre isso depois, até para não estender muito. E em muitos desses casos acontecem abortos espontâneos, né, quando as mulheres têm aquela gravidez é sofrida, né, e o espírito vem e desencarna, às vezes até a própria mãe desencarna, porque a perda de energia é tão grande, a toxicidade desse espírito reencarnante é tanta que ele é capaz de roubar totalmente a energia vital, mas tudo isso é deliberado pelo alto e é consentido pela mãe. Muitas vezes não sabe disso, né? Não tem consciência, mas que, de fato, dentro desses acordos cósmicos que foram feitos, naturalmente este espírito que passa por este processo, a mãe, no caso, vamos dizer assim, ela é muito bem recompensada, ela recebe realmente muitas bênçãos, ou então os médiuns que cedem seu corpo vital, seu duplo etérico, para ajudar estes irmãos no seu processo de retomada. Por isso que muitas vezes tem médiuns que, muitas pessoas, não precisa ser médiuns ostensivos, que acordam exaustos, acordam parecendo que não dormiram, né? Em alguns casos, não são em todos, fornecem energia vital para que estes irmãos, dentro de atividades de socorro, são raros, né? São muito bem selecionados esses irmãos que vão ajudar para ceder, porque é risco de morte, né? É um processo muito, muito delicado de ser feito. Tá bom, gente? Então eu queria trazer aqui, queria encerrar minha parte neste processo e deixar em aberto, né? Nós temos ainda tempo para perguntas, para comentários, para qualquer tipo de observação. Eu gostaria de ouvir, né, comentários, qualquer observação que se tenha, e desde já agradecer a audiência de vocês, agradecer que estão aqui conosco, e que Jesus abençoe vocês. Roberta Gonçalves, tudo bom, minha querida? Boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu não estou muito bem, não. Desde de manhã que eu estou com uma dor de cabeça muito grande, acho que é enxaqueca mesmo, né? Muita ânsia, muito enjoo, mas me chamou muita atenção o assunto de hoje, porque eu sou médium psicofônico e já aconteceu nos trabalhos de ontem e na segunda, já teve caso de eu receber, entendeu? Esses que realmente precisa, né? Mas eu vou dizer uma coisa a tu, Léo, por experiência. Não é muito bom, não. É horrível. É tanto que, assim, como sabe que eles têm que ser socorridos muito rápido, aí desse choque anêmico, né? Para eles partirem logo, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se tem ainda alguma ligação que não foi cortada, né? Uhum. E você sabe que depois do trabalho você ainda continua trabalhando, né? É verdade. Ô, Roberta, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você. Quando você faz o trabalho, que você faz esta atividade, no final, vocês lá no centro tem a prática do passe, de devolver para você, de você tomar um passe final? Tem, porque assim, lá o trabalho, que não deveria se comentar, né? Que é a coisa, né? Sim. Mas é muito bonito, Léo. É assim, são chamados de irmãos, né? É feita uma desobsessão. É uma desobsessão que chama muitos pacientes doentes, que estão hospitalizados, tu tá entendendo? Coisas assim, desse tipo. Certo. Deixa eu falar bem rápido. Aí, não, fica à vontade. Quando a gente recebe, como é que Laís veio? Falou? Laís comentou, seria importante verificar sua pressão, observar se existe alguma tensão física, veja a direção se você já estava assim.
Deus sabe de todas as coisas, eu sou forte para aguentar e agradecer como foi hoje. Hoje eu Sim, não fiz nada, não trabalhei nada. Mas voltando ao assunto do trabalho, que é muito bonito. É, como eu estava dizendo, aí você, ontem eu recebi, é como eu sou uma média, sabe, que eu tenho como um desdobramento. Aí eu sim. fui onde estava, aí eu Uhum, vi um tipo de uma entidade uhum. e tentei trazer, aí realmente consegui. Aí quando eu trouxe, ela não era uma, entre aspas, um ovoide. Sim. Tu tá entendendo o que eu quero? Para você ter. Mas não era. Mas era Uhum. daquela parte pesada, aquela coisa. Tu Sim, tá entendendo? sim. Aí Uhum. depois que partiu, é tanto que deu chocamento para ele partir logo, porque estava muito forte. Eu retomei o passe, veio do que eu fiquei. Quando ele veio, eu não senti meu braço. Eu voltei, mas Sim. não perdi meu braço. Aí Uhum. veio, aí veio um irmãozinho, uma preta velha, aplicou o passe, tu tá entendendo? Sim. Organizou os mentores. É tanto, foi tão lindo, Léo, é tão interessante no final, que eles deixam eu ver como Sim. acontece. Na quarta-feira passada, que eu disse a você que eu não ia participar, porque foi a desobsessão da casa. Aí dessa vez eu não fui para a mesa, mas eu vi que aconteceu uma coisa linda. Eu vi Nossa Senhora, assim, Marias, as Marias aplicando o passe em cada médio que estava na desobsessão. E ontem, quando terminou a reunião, porque ontem eu vi muitos. Porque você sabe, eu sou da Allan Kardec, mas você sabe que tem caboclos, que tem preta velha, enfim, todos bons. E ontem tinha caboclo. Aí a gente fez a oração de São Francisco. Léo, a coisa mais linda, Léo. Entre o meio de um médio e outro, eles botavam uma fumaça como limpando. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Cada médio. Aí rezou uma Ave Maria. Aí eles ficaram quietos, Léo. Uhum. Bem quietinho. Aí depois, aí a gente cantou aquele Quanta Luz, Quanta Sim. Luz. É Sim. muito. Léo formou em cima da mesa uma fogueira. Aí sabe o que é rede de moinho? Aí vai Uhum. fazendo assim, sabe, Léo? Redemoinho, aí aquela fumaça, Léo, foi para cada canto do centro, Léo. Sim. Do centro, como fosse uma limpa. Ó, Léo, todo mundo saiu assim. Eu vi, como na semana passada já foi diferente. Eu Sim. vi umas fadinhas. Uhum. Aí as fadinhas só tinha uma no primeiro, no final, né? Do processo, né? Aí que foi rezar um Pai Nosso, fez a prece, né? Tem as saudações dos mentores, né? Cada um recebe. Aí depois fecha a mesa, né? Assim, o trabalho. Aí Sim. faz o Pai Nosso. Aí nessa terça-feira passada, aí na hora do Pai Nosso chegou a fadinha. Aí eu vi ela, né? Aí ela disse assim: olhem, e a gente reza de mão dada. Aí ela disse: olha, a partir de agora, quando fizer as orações, bota a mão para cima e pega no polegar. Tu entendeu? Uhum. Aí Sim. ficou, né? Aí terminou. Aí ela pergunta, vocês viram? Aí eu contei. Aí um dos trabalhadores fez assim, vamos cantar Quanta Luz, porque ela pediu que cantasse Quanta Luz. Sim. Léo, quando cantou Quanta Luz, Léo, ela, aí veio muito, ela riu, ela olhou para mim, porque eu dei um recado, né? Aí ela olhou aí veio ó, eu tô com os olhos lá, parece que eu tô vendo a cena. Aí veio um azul, um amarelo, uma vermelha, um bocado de fadinha, e ela jogava estrelas na mão da gente, na palma. Aí Uhum. depois que ela jogou, aí no final, para fechar, aí as estrelas saiu e jogou pela sala todinha, Léo. Como tivesse pegado as energias da gente e jogado para como fosse uma benção. Tu Uhum. tá entendendo? Léo, é lindo. É um momento muito Entendeu? sublime, não é, Roberta? Você não tem vontade de voltar para casa, não, viu? Tem não. Eu digo por experiência própria, tem não, Léo.
Sim. Aí, assim, eu tô passando isso, minha gente, no sentido de as experiências que Deus dá para cada um de nós vivenciar. Tá E é entendendo o que eu quero verdade, o dizer? trabalho dos centros, né, a gente pensa que não, que é um trabalho, mas, gente, ali acontecem coisas em um nível cósmico muito grande. Né, e esse trabalho de recuperação é a misericórdia mesmo, de você ceder a sua energia, de você estar ali sabendo o que é. Imagine o que é, né, você emprestar o seu organismo para que uma entidade que tem uma carga energética tão densa poder se expressar, poder trazer alguma resposta, pedir alguma resposta, pedir socorro, não é, Roberta? Então, de É fato, verdade. eu louvo, te honro, viu, pela sua dedicação, pela sua pela sua abnegação, porque realmente eu não tenho esta faculdade, não é, de, de incorporação, a minha mediunidade é outra, mas de fato Não, meu amor, o que eu desculpa aí, viu, Laís, que é seu amor, mas, meu amor, essa mediunidade não é boa, não. Que não só tem essa, não, filho. é verdade. O meu Mas carro é muito grande, viu? sacrificante mesmo, né? É verdade, Roberta. Ó, Léo, só tem nós, porque tem Léo duas vezes, eu não sei se é outro Léo ou se é tu duas vezes. É porque eu botei um para poder ficar no celular, para liberando a entrada, e o Ah, outro eu tô usando entendi. no computador. Eu quero também aproveitar a oportunidade, que já está avançando o tempo, e agradecer a Laís, que é Uhum. sua esposa, eu percebi que ela parece que ela é sua esposa. Isso mesmo, E isso. agradecer a ela pela atenção que ela me deu. Uhum. A gente tem que ter humildade e assumir que eu tenho depressão, tenho Sim. ansiedade. Ontem Uhum. eu fui até para o psicólogo e ela, porque se eu contar a minha história, eu já passei por muitas coisas, Uhum. muitas. Então ela até disse assim, realmente você tem depressão porque foram muita coisa aguardado dentro, né, que tem uma hora que explode. Com É água, certeza. uma chaleira, né? A Isso. água vai explodindo, né? Isso, e na hora um momento explode. Eu vou dizer, eu vou confessar a vocês. Eu não cometi um suicídio na minha depressão porque eu sou espírita. Porque eu vi, Léo, espírito super não evoluído, na época, porque eu comecei a descobrir na Covid, porque eu sou técnica de enfermagem. No Sim. dia que a minha colega desencarnou de Covid, ela veio aqui, ela me viu. Só que ela não veio só. Ela veio com meus inimigos. E Uhum. eles, eu vi, Léo, eles mandavam eu me suicidar. Para que você está viva? Eles falavam comigo. Aí eu entrei em prece, eu pedi a Deus que cortasse. Você não sabe o que aconteceu. Eu tenho dois gatos e tinha uma cachorrinha que morreu. Uhum. Ficou uma gata aqui, Léo, uma aqui no meu peito e a outra nas minhas pernas. Puxaram, eu não sei se vocês conhecem, mosquiteiro. Aqui se Sim. chama mosquiteiro. Isto. Léo, Também. puxaram da parede o mosquiteiro. Tu tá entendendo? Laís, eu não consigo ver depois. Depois tu copia e manda pro meu zap, porque pra mim apaga o que ela tá falando. Tá Sim. certo? Aí disse, Léo, aí puxou o mosquiteiro. Léo, eu não vi mais a entidade, eu não vi mais a minha colega do trabalho, tu tá entendendo? E nessa época, meu marido estava em Goiânia, viajando, então eu estava só. Então, assim, eu passei uma fase terrível, mas super. Mas é isso que eu estou dizendo a você. Gente, a espiritualidade é divina. Porque é como. Hoje mesmo, minha irmã está sem falar comigo, porque meu pai partiu, e é uma confusão de família, como você citou, seu exemplo, de herança, que não tem herança. Só tem um dinheiro no banco que ela não quer comer tudo, né? E eu digo a ela, hoje eu mandei uma mensagem para ela, seja feita a vontade de Deus, porque meu pai adotou um menino e ela não quer que é uma criança de 9 anos, ela não quer que ele receba. Aí eu botei para ela, Fátima, seja feita a vontade de Deus. Se a gente tiver que receber, a gente recebe. Se não tiver que receber, foi porque a gente não teve merecimento. Então, Léo, eu vou dizer a cada um de vocês, primeiramente, Deus que está dentro do nosso coração e dentro de cada um de nós. E, segundamente, a espiritualidade amiga
que fica do nosso lado 24 horas. Então, assim, eu quero agradecer primeiramente a você e a todos que me ouviram, mas tem um momento de queda, tem um momento de levantar, e tem esse momento. Mas teve um dia que Laís me socorreu, porque eu estava muito angustiada. Porque, Léo, na crise de ansiedade, de depressão, graças a Deus vocês não tiveram. Agradeço a Deus. Mas tem hora, Léo, que você não consegue sintonizar. Porque obsessor a gente tem direto, todo mundo tem. E vive direto com a gente, para a gente lapidar eles. Mas tem momento que você cai. Porque depressão é a falta de um hormônio. Por isso que a gente toma medicação. Mas tem momento, Léo, assim, que é tanta coisa, que você cai. Laís me ajudou muito. Agradeço a ela e agradeço a você também, porque não é fácil. Eu digo uma coisa a vocês de coração, vocês têm esse grupo, vocês fortaleçam mais as pessoas, porque está muito sério esse problema de depressão. Tá entendendo? Então, assim, se cada um do grupo que está ali, que foi encaminhado para vocês darem assistência, vocês, vamos dizer assim, foque mais nesse sentido. Vocês com certeza vão ajudar mais. É isso que eu assim, penso. Que bom, viu, Roberta? Eu acolho sua gratidão de coração e repasso esta gratidão, minha querida, para nosso Mestre Jesus, viu? Amém. Porque é dele, você sabe bem, né, minha querida? Você sabe de onde vem, né? A gente, quando se coloca como carteiro, quando a gente se coloca como mensageiro, a gente sabe que estamos sendo instrumentos, de fato, né, da atuação do alto, e eu aprendi isso recentemente, né? A pessoa não, agradeça a Deus, negativo. Eu acolho sim. Eu acolho a sua gratidão. Agora eu pego esta gratidão sua junto com a minha e mando para o alto, não é? Porque de fato a gente precisa dessa permissão, até mesmo para a gente estar auxiliando, para a gente estar interferindo, porque é uma coisa de fato muito séria, né? Às vezes até uma palavra que você diga errado causa um efeito contrário. A pessoa diz, Ave Maria, realmente eu não presto mesmo, porque um terapeuta me diz isso, eu tenho que me matar mesmo. Então é uma coisa de fato de muita responsabilidade. E a gente está até organizando, estou organizando com o Laís, porque a gente precisa ampliar essa rede, né, fraterna, e nós estamos organizando para fazer um treinamento de acolhimento, né, para que outras pessoas possam também, às vezes tem na vizinhança, tem muita gente que não está, naturalmente não está no grupo, né, mas ali você tem um vizinho, você tem um pessoal que você faz parte no trabalho, e aquela própria pessoa também pode fazer um trabalho de acolhimento fraterno, de dar um direcionamento, porque onde a luz se faz, a treva se desfaz, não é, Roberta? Gratidão, viu, minha querida, por você estar conosco aqui, parabéns pelo seu trabalho e pela sua responsabilidade, viu? Pois bem, pessoal, então, mais uma vez agradecer a todos vocês, perdão, vamos agradecer aos nossos irmãos espirituais por nos permitir chegarmos até aqui, que a gente possa fortalecer os nossos laços com o alto, olhando sempre para dentro de nós, porque o desafio é uno, né? O desafio é muito simples, é complexo porque a gente torna complexo, né? Mas o desafio é, de certa forma, olhar para dentro, né? Nosso compromisso é unicamente conosco. Tomemos muito cuidado, né, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com as nossas mágoas, ressentimentos, e eu só tenho a agradecer também a espiritualidade, agradecer a Jesus, que é o nosso grande mestre, agradecer aos irmãos encarnados que estão aqui com a gente, Roberta, Laís, Silvia, Roberta Machado, Valentina também, que é a nossa grande companheirinha, e que os irmãos desencarnados também, que naturalmente nos acompanham, os nossos mentores e guias, os vossos mentores e guias, e que nós possamos olhar para o alto, agradecendo. Vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que nos acolha, que nos abrace, que nos envolva no seu manto de proteção e que estenda este manto também para os outros irmãos necessitados. Nós olhamos para a nossa existência e enxergamos muitos problemas. Entretanto, se nós aqui estamos na superfície encarnados, pode ter certeza que nós estamos em um estado muito melhor do que os irmãos que se encontram neste processo de
degeneração, neste processo de perda, porque são escravos de si mesmos e não conseguem por conta própria se resgatarem. Oremos por estes irmãos que se encontram em estado lastimável de perda da sua dignidade humana espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, todos nós, e inclusive e em especial estes irmãos sofredores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Que nós tenhamos todos uma ótima noite, tenhamos todos uma ótima noite de descanso, e que se faça luz no coração de cada um de nós, dos nossos familiares, e que se faça luz nas zonas umbralinas, porque esta é a primeira condição para a gente ter um mundo regenerado. Tá bom, gente? Um grande abraço e fiquem com Deus.